o dia de hoje será lembrado não apenas como um marco histórico, mas também como um ponto de virada, um divisor de águas. É aqui que mudamos a trajetória do Brasil. Esse dia representa o início de um novo país rumo ao progresso. É uma história de muita luta, porque quando você propõe alguma mudança, ela às vezes gera medo, e para mudar mesmo você precisa ter ousadia, tem que ter coragem, tem que ter persistência. E nós conseguimos. Claro que num esforço de muitas pessoas. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz uma reforma tributária sem um conjunto de atores, de lideranças políticas que conseguiram avançar nessa pauta. Eu me lembro que em 2019, quando eu apresentei a reforma tributária, nós já tínhamos 35 anos de debates na Câmara e no Senado. Tinha muita dúvida. A reforma é melhor para a indústria, em detrimento aos serviços. É prejudicial ao agro, ao turismo. E nós conseguimos alinhar politicamente, eu costumo dizer, ressalvar os destaques, o apoiamento de todos os setores produtivos a favor da reforma. Porque compreenderam que o Brasil ganhando competitividade, ganhando eficiência econômica, eficiência produtiva, eliminando custo e tendo um sistema tributário mais simplificado, mais justo, ia permitir a economia brasileira voltar a competir. Nosso sistema é de 1965, então eu não era nem nascido quando esse sistema tributário foi adotado sobre o consumo, onde a gente tem uma carga tributária que pesa muito mais sobre a tributação indireta, sobre o consumo, do que sobre a renda. Isso é uma distorção, porque nos países similares ao nosso é exatamente o contrário, e por isso que a nossa tributação é tão regressiva, ou seja, ela pega mais os mais pobres, aqueles que mais precisam, né? Pega a classe média. Nós vamos dar progressividade. Quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Porque nós estamos utilizando o instrumento do cashback, que vai ser a devolução de parte dos impostos pagos pelas pessoas de menor poder econômico na hora da compra do seu alimento, do botijão de gás, da energia, de alguns produtos de higiene pessoal e aqueles produtos, serviços que parte da população utiliza, classe média popular, educação, saúde e transporte coletivo, nós criamos uma alíquota reduzida de 60%. Então, todos os estudos apontam que 90% da população vai ter diminuição de carga tributária, além da certeza que ela saberá o que ela está pagando. O sistema que é atual, que cobra imposto do imposto, que cobra imposto do valor acumulado, ele dificulta o país de disputar o mercado internacional, porque de 193 países reconhecidos pela ONU, 174 cobram imposto do valor adicionado, né? Ou seja, todos aqueles impostos do meio da cadeia são creditados para o produto final. Lógico que tem uma transição, né? Toda reforma tem uma lógica de transição para não impactar a federação como um todo. Outra grande dificuldade era retirar os impostos também da origem, aonde emite a nota fiscal. A reforma sempre defendeu o que é correto, o imposto no destino, porque não tem sentido um cidadão de Piauí pagar imposto para São Paulo. Então, aquele imposto que antes o governador decidia sobre ele com as assembleias legislativas, ele passou a não decidir. Por quê? Porque o imposto não é mais dele, é do estado de destino. Isso acabou com essa guerra fiscal. Mas você precisava ter um instrumento de estratégia de desenvolvimento regional nacional. E aí demos uma solução do Fundo de Desenvolvimento Regional, mas houve o compromisso do governo em aportar os recursos do fundo, né? São 60 bilhões por ano, é um recurso muito expressivo. A reforma tributária não tem viés ideológico. Não é do partido A ou do partido B. É da Câmara, do Senado, do povo brasileiro. Em 2019, o então presidente Rodrigo Maia nos chamou o deputado Baleia Rossi e incentivou para que ele apresentasse uma PEC que era originária do
Centro de Cidadania Fiscal, e aí tinha o API, o Eurico de Santos e outros que já vinham construindo esse debate há muito tempo, né, e nunca se conseguia prosperar, né? A gente foi fazendo o debate, conversando com as pessoas, dialogando. Viajando o país todo, conversando com entidades, setores produtivos, governadores, prefeitos, o então presidente Davi Alcolumbre no Senado, com o presidente Rodrigo Maia na Câmara, o então ministro Paulo Guedes. Todo mundo acertou para fazer uma comissão mista, né? E nessa comissão mista a gente já começava o debate nas duas casas. E claro que alguns momentos foram cruciais para a gente chegar à aprovação. Primeiro, quando nós conversamos com o presidente Lula, ainda na transição, eu falei, presidente, eu gostaria que o senhor se comprometesse a priorizar a reforma tributária. O presidente estendeu a mão, apertou a minha mão e falou, fechado, Baleia. Você conversa com o Haddad e vocês tocam isso. O Haddad ainda não tinha sido anunciado ministro da Fazenda, então ali foi o primeiro sinal que era o Haddad o cara da Fazenda. E depois, uma conversa com o presidente Arthur Lira, e o Arthur da mesma forma foi muito positivo, falou, Baleia, nós vamos tocar a reforma tributária. Então, o presidente Arthur, o presidente Pacheco, o presidente Lula através do Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a Simone Tebet e tantos líderes partidários que lutaram, que convenceram as bancadas que esse era o melhor caminho para o país. Eu acho que foi uma longa caminhada, mas que valeu. E graças a esse alinhamento, esse diálogo e esse entendimento do presidente Lula, tanto que ele criou, no primeiro dia de governo, a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária e indicou o Bernardo Pim, que é um especialista, para coordenar essa secretaria. Foi fundamental também essa sabedoria de patrocinar as PECs que estavam tramitando aqui na casa, que na verdade são PECs ecumênicas, porque elas têm um pouquinho dos últimos 40 anos de várias iniciativas de diversos parlamentares e de diversos governos que tentaram aprovar um novo sistema tributário para o país e não conseguiram. Portanto, esse foi o somatório, a sabedoria de ter patrocinado a PEC em tramitação na casa e dado a ela uma característica de reforma do Estado e, portanto, patrocinado os acordos necessários para a aprovação desta reforma, que eu julgo ser a maior e mais estruturante reforma do Estado brasileiro.